Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento também as excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os senhores ministros, o senhor ministro relator Edson Fachin, os senhores advogados, servidoras e servidores. Essa Suprema Corte ora examina o alcance do dispositivo previsto na Constituição que estabelece ser crime de racismo, ser crime o racismo e ter natureza de inafiançável e prescritível. A controvérsia está circunscrita a saber se o delito de injúria racial caracteriza crime de racismo, tal como referido pelo Constituinte. Se a resposta for afirmativa, ou seja, se essa egrégia Corte Suprema decidir se a injúria racial configurar racismo, o consecutário lógico será a imprescritibilidade e a inafiançabilidade. Por outro lado, se a resposta for negativa, convém analisar se a prescrição verificou-se no caso concreto. Convém reafirmar aqui o compromisso da Constituição de 88 e do Ministério Público Brasileiro com combate à discriminação racial. A Constituição estabelece como um dos objetivos fundamentais da República promover o bem de todos sem preconceito de raça e cor. Também consagra o repúdio ao racismo como um dos princípios que rege o país nas suas relações internacionais. Nossa nação, nosso país, o Estado brasileiro, é signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e que proclama, entre aspas, a existência de barreiras raciais é incompatível com os ideais de qualquer sociedade humana, fecho aspas, e que estabelece o compromisso dos Estados de declarar como delitos puníveis por lei a difusão de ideias que estejam fundamentadas na superioridade ou ódio raciais, bem como atos de violência ou provocação desses atos, dirigidos contra qualquer raça ou grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica. O racismo existe sim no Brasil. Lamentamos. Não podemos negar o problema que já constitui um problema por si só. E por expressa determinação constitucional, há de ser repudiado por todos e todas, inclusive e sobretudo pelo Ministério Público Brasileiro. Posicionar-se franca e abertamente contra o racismo traduz um marco indispensável ao avanço do nosso processo civilizatório. Em razão da missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos individuais disponíveis, o Ministério Público detém função de destaque na concretização de direitos e na promoção das políticas de igualdade racial. Não lhe cabe apenas buscar responsabilização pela prática de atos racistas violentos e explícitos, mas também o desenvolvimento de políticas que combatam a discriminação em geral, em todas as suas formas, mesmo quando implícitas ou sutis. Em outras palavras, cabe ao Ministério Público evitar todos os esforços para erradicar também a violência racial simbólica. A promotora de justiça do Estado da Bahia, a doutora Lívia Vaz, uma mulher negra, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate à Discriminação, foi recentemente condecorada na categoria Mentes Jurídicas, com o MIPAD, a sigla que significa Mais Influente Afrodescendente, que é um prêmio inserido na Agência das Nações Unidas e foi a única brasileira com atuação no sistema de justiça a receber a referida menção internacional. Feitas essas considerações, cumpre enfrentar o tema submetido a julgamento nesse habeas corpus, que tem tudo a ver com este introito aqui apresentado a Vossas Excelências com a devida vênia. Quanto à primeira questão jurídica a ser respondida tecnicamente, a injúria racial prevista no Código Penal é figura típica e não se confunde com o delito de racismo expresso em lei extravagante. Ambas são moralmente reprováveis. Ambas são gestos desumanos, porém, juridicamente, a legislação brasileira tratou de diferenciá-las. No crime de racismo, tem-se como regra a marca da segregação ou da tentativa de segregação. E assim ocorre, por exemplo,
quando, em razão da cor, da origem ou da orientação sexual, a matrícula escolar de uma criança ou mesmo de um adulto é recusada, ou um cliente tem obstado a sua entrada e o atendimento em um restaurante. Já na injúria racial, tem-se conduta associada ao uso de palavras depreciativas, com a intenção de ofender a honra da vítima, tratando-se, de regra, num ataque direto e frontal a um sujeito determinado. É o que ocorre, por exemplo, quando torcedores degradam verbalmente jogadores de futebol ou quando, durante uma discussão de trânsito, motoristas proferem palavras ofensivas. Pois bem, Igreja Corte Suprema, o Constituinte fez a opção por, excepcionando a segurança jurídica, estabelecer a imprescritibilidade para o crime de racismo, que tem bem jurídico tutelado diverso do crime de injúria, ainda que qualificado. Não se há data vênia de interpretar a Constituição sem se considerar a ciência do direito penal, que nos orienta a buscar o bem jurídico tutelado e a atuação do legislador penal como definidor do tipo penal aplicável à espécie. Uma pesquisa dos documentos da Assembleia Nacional Constituinte revela que a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias se ocupou do assunto. E no artigo 3º do anteprojeto do relator constava a proposta de criminalização de conduta de degradar, por palavras, pessoas em razão da cor. A ideia foi radiante, alcançando fase da comissão de sistematização. No entanto, não veio a ser promulgada na redação final da Constituição de 88. Mesmo assim, o texto original previa esse crime como inafiançável, não como imprescritível. Uma análise jurídica revela, portanto, que não há identidade entre o racismo referido pelo Constituinte e a injúria racial. Pelo contrário, há distinção. Xingamentos racistas nas ciências criminais são compreendidos como crimes contra a honra. É o que está disposto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Essa infração penal específica, que não se confunde com a anterior, está submetida às regras de prescrição. E nas ciências criminais, a prescritibilidade não se altera por analogia, nem por interpretação analógica ou extensiva. Demanda a atuação do legislador penal. A sociedade pode não apreciar essa consequência legal. Como cidadãos, podemos até não concordar com esse desfecho, mas o Estado de Direito exige a observância do ordenamento jurídico, tal como posto na Constituição e, no particular, nas leis penais. Assim, quanto ao crime de racismo, quando em jogo prática de segregação racial, a pretensão punitiva do Estado jamais se dissipará. Por comando constitucional expresso, o ius puniendi é atemporal. E nessa linha, o legislador cuidou de estabelecer para esse crime a ação penal pública incondicionada. No que toca ao crime de injúria racial, o Congresso Nacional posicionou-se claramente sobre o tema. A lei não só estabelece que o delito prescreve. A leitura do artigo 145, parágrafo único, demonstra que o crime de injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E isso se dá porque, tratando-se de conduta lesiva à honra subjetiva, que não exorbita da esfera individual, a persecutio criminis estatal condiciona-se à avaliação da vítima. A consequência prática disso é que, ainda que se considerasse, como se pretende, a imprescritibilidade do crime, o ius puniendi estaria sujeito à provocação do ofendido no prazo decadencial de 6 meses. Logo, não há compatibilidade lógica na tese de se confundir crime de racismo com injúria racial, pois um crime imprescritível não seria de ação penal pública condicionada à representação, porque nessas ações penais a decadência fulmina no plano da eficácia da punição, o desvalor desse comportamento. E o Congresso Nacional, onde estão os mandatários do povo brasileiro, porque sufragados nas urnas, avaliou o desvalor da conduta e, com a sua régua, posicionou-se, fazendo a distinção. No Brasil, o crime de feminicídio prescreve, o delito de estupro prescreve. São comportamentos bárbaros, hediondos. Apesar disso, na legislação, eles também prescrevem.
há que se observar as escolhas feitas no arcabouço constitucional e legislativo quanto ao crime de injúria racial. A opção legítima de escolha pelos representantes democraticamente eleitos quanto às condutas que serão marcadas pela excepcionalíssima nota da imprescritibilidade, exceção ao princípio da segurança jurídica, alcança somente o crime de racismo. E o legislador brasileiro, no sentido de avançarmos sem atropelos, rumos a uma sociedade mais tolerante e mais fraterna, assim decidiu. Podemos dizer, perante essa Suprema Corte, pedindo vênia, sim, vidas negras, indígenas, mulheres importam. E é aqui que nós estamos a discutir se crime de racismo e crime de injúria racial devem merecer o mesmo tratamento legislativo e jurisprudencial posto na mais alta corte constitucional do país. No caso concreto, eminentes ministras e ministros, temos que levar em conta o que concerne a ocorrência da prescrição. E a resposta está no Código Penal. Na data da aprovação da sentença condenatória, a ré tinha mais de 70 anos. Logo, o Código estatui que o prazo prescricional é contado pela metade. A injúria racial foi sancionada com uma pena máxima de 3 anos. Isso implica uma prescrição de 8 anos, cuja metade está na marca de 4 anos. Por sua vez, em se tratando da prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto, o prazo seria ainda menor. A paciente foi condenada a uma pena de 1 ano de reclusão e multa. A sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público do MPDFT não recorreu da condenação. A partir de então, o raciocínio é de ser guiado pela pena aplicada, segundo dispõe o Código Penal, no artigo 109, inciso 5, a prescrição ocorre então em 4 anos, quando a pena máxima aplicada é igual a 1 ano, ou sendo superior, não suplanta 2 anos. Este é o caso concreto em análise. Portanto, a reprimenda imposta prescreveria em 4 anos, cuja metade aplicável em razão da idade da ré é de 2 anos. Considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 2013 e que o acórdão do Tribunal de Justiça, que manteve a sentença, foi publicado em 1º de setembro de 2014, há de se reconhecer que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma dos artigos mencionados, em conjunto com o artigo 117, inciso 4 do Código Penal. Em face do exposto, este Procurador-Geral manifesta-se pela concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, bem como para fixar a tese de que o delito de injúria racial, tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, é submetido às regras da prescrição definidas na legislação infraconstitucional. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhores ministros.